Fala, turma! Hoje é mais um episódio da nossa série Edital Total para o concurso do Banco do Brasil. E hoje vou contemplar verbos. Fique muito atento aos verbos derivados. Para você saber se o verbo é derivado, faça a conjugação lá no modo indicativo no presente. Será que o verbo manter é derivado do verbo ter? Eu tenho, eu mantenho, então é um verbo derivado. Da mesma forma, a mesma terminação que o verbo ter tiver lá no modo subjuntivo, é o modo que as bancas mais cobram e com a SES Gran Rio não será diferente. A mesma conjugação que o verbo original tiver no modo subjuntivo, o seu verbo derivado também terá. Trouxe também uma questão de nível superior, porque a prova para este concurso terá um grau de dificuldade maior e assim você estará melhor preparado. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então vamos lá, questões contemplando o verbo. A forma verbal em destaque está em desacordo. Venha aqui e circule, porque eu preciso daquela que está errada de acordo com a norma padrão. Se a literatura condissesse, será que condissesse está correto? Então já observe aqui. Apareceu o se, fique atento, porque aqui está no modo subjuntivo. É o modo que as bancas mais cobram. Agora nós temos aqui, condissesse é do verbo condizer. É quase uma matemática para resolver questões sobre verbos. Condizer, será que é um verbo derivado de qual? De dizer. Como você vai saber? Conjugue no presente do indicativo. Então, eu digo, eu condigo. Então, está ok. É verbo derivado. Se é verbo derivado, vai ter a mesma conjugação do seu verbo de origem. Então, eu falaria, se ele dissesse a verdade. Se ele dissesse, se ele, vou colocar aqui abaixo, se ele dissesse, então se ele condissesse. Então está corretinha aqui a letra A e eu preciso de uma que esteja errada. A imprensa medeia. E medeia, será que seria medeia? Será que poderia falar media? Aqui eu tenho os verbos do Mário. Você já ouviu falar nos verbos do Mário, não já? São os verbos terminados em iar. Mediar, depois vem o quê? Ansiar, remediar. Muito importante você memorizá-los. Lembre-se do mestre Mário. Incendiar e odiar. Os verbos Mário. Eles terão a mesma conjugação. Aí você vai se lembrar daquele que a gente usa mais. Incendeia, tem uma música que fala incendeia. Então, se é incendeia, é medeia, é anseia, é odeia. E mais fácil ainda, odiar. Eu não falo, eu odio você. Eu falo o quê? Eu odeio você. Eu incendeio, eu remedeio, eu anseio, eu medeio. Muito importante se lembrar dos verbos do Mário. Então, a imprensa eu falaria o quê? A imprensa odeia, a imprensa incendeia com perguntas, incendeia com perguntas polêmicas. Então, se é odeia, é medeia. Está correta essa frase, eu preciso da errada. Espera-se que as crianças adiram. Adiram é do verbo aderir. Então, eu falo que quando eu vou conjugar, eu adiro. Aí, olha, observe o que aqui. Esse aqui, de novo, modo subjuntivo. Que eu estude, que eu ame, que eu fale. Então, aqui está no modo subjuntivo. Então, que as crianças adiram. Então, qual seria o jeito correto lá no modo subjuntivo, no presente? Vou colocar até o que aqui também. Que eu adira, que tu adiras, que ele adira e que elas adiram. Então, aqui está correto e eu preciso do errado. Quando eu estava na escola, sempre punha. Eu punha, tu punhas, ele punha. Então, tá certinho aqui também. Isso aqui é do verbo por. Se requiséssemos, e agora? Requiséssemos é do verbo requerer. Aí você já vem e fala, será que é verbo derivado? Então, eu vou conjugar lá no presente do indicativo. Eu falo o quê? Eu quero e eu, já vamos conjugar o requerer, e eu requeiro. Esse verbo é muito interessante. E no passado, por exemplo, vai ficar requereu. Então, ele requereu os documentos. Anote aí no seu caderno que esse verbo é muito comum ser cobrado. Então, se eu, como está escrito aqui, ó, se requiséssemos, vamos por etapa.
então é do verbo requerer. Se eu falo lá no modo, no indicativo, no presente, eu falo eu quero e eu requeiro, não é verbo derivado. Para ser verbo derivado, tem de ter a mesma terminação aí. Para que fosse derivado, o verbo requerer fosse derivado do verbo querer, tinha que ser eu requero. E não é eu requero, é eu requeiro. Então, não é verbo derivado, nós temos que conjugar normalmente. Então, já de requerer, então, se nós requerêssemos, não é isso? Nada de requiséssemos, porque ele não é verbo derivado. Então, aqui está errado e é o que pede a questão, aquela que está em desacordo com a norma padrão. Memorize o verbo requerer. Então, se requerêssemos, nada de requiséssemos, porque ele não é derivado do verbo querer. No trecho, é um fator que impede a mobilidade urbana. O verbo que expressa o sentido contrário, então é importante você vir e circular, contrário ao da palavra. Contrário é o quê? Antônimo. Qual é o antônimo do verbo impedir? Fechar? Se ele impediu a rua, ele fechou. Não, aqui é sinônimo. Prender são significados diferentes. Nada de antônimo. Memorize que significado diferente não é antônimo. Se ele impediu a fuga, ele facilitou. Então, certinho. Olha aqui. Isso aqui é um antônimo. O homem impediu a fuga, ele facilitou a fuga. Atrapalhar e interromper seriam sinônimos. A frase em que a palavra destacada está flexionada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Olha o se aqui de novo. Então, se tem se, você já pega e já escreve. Está no modo subjuntivo. Agora, o correto seria se você ver ou se você vir. Qual é o correto? Aí vou deixar uma dica aqui, ó. Lá no modo subjuntivo, o verbo ver, nós temos os verbos ver e vir. No modo subjuntivo, o ver vira vi. E o vi vira o quê? Vier. Memorize isso daqui. Ver vira vi vira vier. Então, se você... é o verbo ver, então vira vi. Então, o correto seria o quê? Se você vir, seria o correto. Então, já descarto a alternativa A. Memorizou? Muito importante esses verbos ver e vir que as bancas cobram muito. Para comunicar a seus acionistas o resultado financeiro semestral, o relatório abrangeu. E agora eu poderia falar que ele abrangeu certinho. Aqui é de qual verbo? Pediu a alternativa correta, não é isso? Então, eu falo eu abrangi, vou colocar aqui. Eu abrangi. Ele abrangeu, então está certinho. Um verbo não muito utilizado, mas está correto aqui. Se, olha o se de novo, olha o quando, aí já é modo subjuntivo, só corrigindo aqui, apareceu o se, o quando, fique atento. Então já vem aqui e escreva modo subjuntivo. Agora, obterem, se os moradores obterem ou obtiverem, aí você vem aqui, é do verbo obter. Será que ele é um verbo derivado do verbo ter? Eu tenho, eu obtenho. Opa, então é derivado. Agora, lá no modo subjuntivo, pretérito imperfeito. Se os moradores terem lâmpadas? Não, se os moradores tiverem. Então, se é tiverem, o correto vai ser o quê? Obtiverem. Se os moradores obtiverem lâmpadas modernas. Quando o Congresso propor, então, quando ele... Aqui é do, vamos pegar o verbo por. Então, eu falo o quê? Eu ponho, eu proponho. Então, se já dá a mesma coisa, então o verbo propor é derivado do verbo por. Então, quando o Congresso por ou quando o Congresso puser? Quando ele puser, que é o correto. Se é puser e propor é derivado de por, então vai ser o quê? Propuser, que fica correto. Então, correto é quando o Congresso propuser. O governo interviu na fabricação. Interviu é o verbo intervir. Vamos já anotar aqui. Intervir é um verbo derivado do verbo vir. Ele veio, ele interveio. Então, é verbo derivado. Se é verbo derivado, ele vai ter a mesma conjugação de qual verbo? Do verbo
vir. Se for vir, eu falo assim, o governo veio com desculpas, o governo interveio. As bancas colocam muito, mas quem estuda já sabe que a maneira correta é interveio e não interviu, porque ele veio, se ele veio, não é do verbo vir. Então, eu tenho o verbo vir, eu falo o homem veio, o homem interveio. O verbo em destaque está conjugado de acordo com a norma padrão. Pegue o elevador, por favor. Aqui eu já tenho qual é o modo. O modo imperativo. O que é o modo imperativo que nos remete ao imperador? É aquele que dá uma ordem, uma sugestão, uma dica, tudo isso lá na receita de bolo, misture, faça. Aí o que você tem de observar? Primeira coisa, identifique a terminação do verbo, ele é pegar. Lá no modo imperativo, imperativo afirmativo, quando estiver falando diretamente com você, da primeira conjugação vai virar é. E se for da segunda conjugação, vamos colocar aqui, ó, beber e dividir. Eu falo o quê? Aí já vai virar o A. Vai ter a terminação A. Vamos simplificar. Pegar, estudar, amar. Eu falo o quê? Ame mais, não é isso? Então, é da primeira conjugação terminada em A, lá no imperativo afirmativo vai virar o quê? Quando estiver falando com você, diretamente com você. Então, pegue você o outro elevador. E se for da segunda e terceira conjugações, vai virar A. Por exemplo, eu vou falar o quê? Beba água. Parta o bolo, divida o dinheiro. Então, aí, isso aqui também fica uma dica. Modo imperativo, primeira conjugação, A vira E, e o E e I viram A. Então, aqui, pegue o outro elevador certinho, a letra A está correta, ok? Porque está no imperativo afirmativo. Gente, não existe esteja e não existe seja. Que você seja feliz é mentira. Não existe esteja e nem seja. Então, é seja sempre, esteja sempre aqui. Será muito bom se, olha o se de novo, apareceu o se, você já vai observar. Se você puser, então é se você propuser. Verbo derivado, eu ponho, eu proponho. Então, descarto aqui também. Gostaríamos de que você, aí já pego aqui, de que você visse, então é do verbo ver. O ver vira vir. E o vi, que é do verbo vir, vira o quê? Vier. Mas nesse caso aqui é do verbo ver, não é isso? Então é vi. Então eu gostaria que você visse esse filme. Não difícil, mas requer muita atenção. Flexionado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, o verbo fazer assume forma irregular. Então, ele aqui é o quê? Um verbo irregular. Verbo irregular é aquele que altera, vamos pegar aqui, por exemplo, amar. Aí eu falo o quê? Eu amo, tu amas, ele ama, vou colocar aqui. Ele ama, nós amamos. Então, você observa que aqui eu tenho um verbo regular. Por quê? É aquele verbo em que o radical não altera, continua o mesmo radical. Só mudam as desinências, as terminações. E já o verbo fazer, que tenho aqui, é um verbo irregular, porque eu falo o quê? Eu faço. Aí você observa, ele faz. Olha aqui, então já houve alteração aqui no radical. Isso é um verbo irregular. Qual é o outro verbo irregular? Eu dependo, eu domino. Aqui mudou o radical? Não, eu domino, tu dominas. Medir, eu medo? Não, eu meço. Então mudou o radical. Então já achei que é a alternativa C. Pensar, eu penso, tu pensas, ele pensa. Eu devo, tu deves, ele deve. Aqui não muda o radical. Questão interessante para o cargo de técnico bancário. Mudou o radical, verbo irregular. Questão de nível superior, sempre trago uma, porque sua prova será mais difícil. A forma verbal destacada está empregada de maneira correta em. Olha aqui, apareceu o se, você já vem aqui e escreve modo subjuntivo. Aí nós temos aqui, ó, se os governantes verem ou virem o prejuízo, aqui é do verbo ver. Ah, o mestre Mário falou que o ver vira vi. Então, o correto aqui é se eles
virem. Então, já descarto aqui. A construção de novas hidrelétricas dependia de que as verbas se mantessem. Aí eu pego aqui, mantessem é do verbo manter. Aqui eu tenho o verbo ter. Eu falo eu tenho, eu mantenho. Então, opa, verbo derivado. Eu falo o quê? Se elas tessem, não. Eu falo se elas tivessem. Se elas tivessem, eu falo o quê? Se elas mantivessem. As variações do clima não afetariam o meio ambiente se a população aqui você já vem e escreve o verbo intervir, não é isso? Intervir, será que ele é derivado do verbo vir? Eu intervenho, vou colocar aqui lá no presente do indicativo. Eu intervenho e eu venho. Então é verbo derivado. Então eu falo o quê? Aí já tem que observar, aqui é a mesma coisa se fosse o verbo vir. O que eu disse antes? O ver vira vi e o vi vira vier. Então o correto aqui é se a população interviesse certinho a letra C. Conseguiu compreender? Se é do verbo vir, vai virar vier lá no modo subjuntivo. Olha aqui, já vem aqui, apareceu o si, já coloque subjuntivo. Todos ansiam, falei ainda há pouco nos meus verbos, os verbos do Mário, não é isso? Então, olha ele aqui, o verbo ansiar é um verbo do Mário. Ele é a mesma conjugação do verbo odiar. Então, eu falo o quê? Todos odiam? Não, todos odeiam. Aí ficou fácil, se todos odeiam, todos anseiam. Então, descartei. Um grupo de pesquisadores entreveu a possibilidade de prejuízos. E aí, esse verbo aqui é do verbo entrever, não é isso? Será que ele é um verbo derivado do verbo ver? Então, eu falo o quê? Eu entrevejo e eu vejo. Opa, verbo derivado. Se é verbo derivado, já ficou fácil. Eu vou falar o quê? Um grupo de pesquisadores vê ou não? Um grupo de pesquisadores viu. Se é viu, o correto é entreviu. Show de bola, e aqui está errado. Bem tranquilo. Consegue gabaritar as questões e uma questão de nível superior que exige um pouco mais. Muita atenção e bons estudos!